Fala, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canarinho Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, tá tendo alguns problemas aí, algumas aves que ainda não saíram da muda de penas? Pois bem, fica comigo até o final desse vídeo aqui, que a dica que eu tenho para te dar hoje vai te ajudar a resolver esse problema, ok? Primeiro, eu gostaria de te falar o seguinte. As dicas que eu passo aqui no canal são baseadas nas minhas experiências enquanto criador, ok? Eu passo para você aqui aquilo que dá certo aqui no meu criatório. Isso não significa que eu sou o dono da verdade, que eu sou o melhor criador, que só eu tenho razão, ok? Existem vários outros criadores, tão bons quanto eu, que têm um manejo que também dá muito certo lá na criação deles. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vou te mostrar um produto que eu utilizo aqui no meu criatório, que talvez vai divergir do que você utiliza aí, do que um outro amigo seu utiliza, mas eu vou te mostrar aqui só para você ter uma referência, uma ideia do que você pode usar nesse período se você está tendo esse problema, ok? Por quê? Porque existem outros produtos que são tão bons quanto esse que eu vou mostrar aqui. Então isso depende muito de cada criador, ok? Eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, não tenho pretensão de ser o dono da verdade, sou apenas uma pessoa que dispõe parte do meu tempo para estar aqui do lado de cada da câmera, para poder te passar um pouquinho do que eu faço aqui, para te nortear, para te ajudar a você ter uma noção do que é melhor para você fazer aí com as suas aves, ok? Então vamos lá. Aqui no meu criatório, a grande maioria das aves, elas já terminaram a muda de penas. Algumas aves, elas ficam um pouquinho mais atrasadas, né? Elas ficam um pouco mais quietinhas, enquanto os machos adultos já voltaram a cantar, já não estão estourados, né? Mas já estão voltando a cantar. Os filhotinhos já estão cantando bem, já soltando bem o canto. As fêmeas já começam a se aprontar, né? Preparando ali para aprontar para a reprodução, que vai vir ali para o mês de julho, agosto. E o seguinte, alguns pássaros eu percebo, sempre foi assim, sempre será, eles ficam um pouco mais atrasados. Na prática eu percebo o seguinte, alguns pássaros que deram algum tipo de problema durante a reprodução, eles costumam atrasar um pouco mais na muda de penas. Às vezes uma fêmea que sentiu, estava ali chocando e sentiu e parou de botar, alguma coisa nesse sentido. Um machinho que de repente ele parou de encher o ovo. Geralmente são essas aves que elas começam a dar problemas. Elas atrasam um pouco mais na muda de penas. Não é regra, tá? Já é o que eu percebo que na grande maioria das vezes é o que acontece. Geralmente essas aves eu não uso elas para reproduzir mais. Eu sou muito radical nesse sentido aqui. Geralmente uma ave que dá algum problema aqui no meu criatório, eu evito de usar ela nos anos seguintes. Por quê? Para eu evitar que esse problema se perpetue aqui no meu criatório. Então, como eu disse, eu sou muito radical no que se refere à saúde das minhas aves. Eu gosto de utilizar para reproduzir sempre as aves que estão o mais saudável possível. E eu te aconselho a começar a fazer isso no seu criatório também. Então vamos lá. O que você vai fazer com essas aves que demoram um pouco mais, que estão um pouco mais atrasadas na muda de penas? Lembrando que a muda de penas é um período normal, não é uma doença, é um período normal, faz parte do ciclo da ave. Ela precisa passar pelo período de muda de penas para poder suportar o inverno e depois vir a reprodução. Tem vídeos aqui no canal que eu falo mais a respeito desse assunto. Não é necessário você ficar oferecendo vitamina para suas aves durante o ano todo. Se você oferece uma boa mistura de sementes e uma farinhada de boa qualidade, não tem necessidade de você ficar oferecendo vitaminas para suas aves, ok? A farinhada já tem ali as vitaminas, os minerais, as proteínas que elas precisam para se manter saudáveis. Porém, nesses casos onde algumas aves elas apresentam algum tipo de problema, então você pode entrar com algum polivitamínico, alguma vitamina para poder melhorar isso aí, ok? Adiantar isso aí, dar uma saúde a mais, um up a mais para essas aves que estão apresentando algum problema. Aqui no meu criatório eu evito de oferecer vitaminas, porém, nesse período, quando eu percebo que a grande maioria já passou pela muda e algumas aves permanecem um pouco mais quietinhas, um pouco mais debilitadas, o que eu faço? Eu separo essas aves em voadeiras
e ofereço para essas aves um polivitamínico, ofereço para elas alguma coisa que vai suprir alguma carência que elas estão tendo nesse momento, ok? O produto que eu gosto de utilizar, que eu vou utilizar aqui esse ano, é esse produto aqui, ó, o Glicopan, ok? Como eu tenho muitas aves, eu preciso comprar, eu comprando uma quantidade maior, é lógico que isso vai ser melhor para mim, que eu vou gastar menos dinheiro, ok? Para utilizar em todas as aves que eu tenho, se eu for utilizar em todo o plantel. Se eu for utilizar somente nas aves que estão dando problema, então uma quantidade menor para mim seria o suficiente. Mas vamos lá. Posso oferecer só para as aves que estão tendo problema, que estão meio debilitadas? Sim, posso utilizar. Eu posso utilizar para todo o plantel? Posso utilizar sim, posso aproveitar que eu vou dar para aquelas aves mais debilitadas e posso oferecer para todo o plantel. Porém, o seguinte, se você está saudável, existe alguma necessidade de você suplementar a sua alimentação? Começar a tomar alguns comprimidos de vitaminas? Não, né? Se você está saudável, não tem por que você suplementar isso. Então, basicamente, não existe a necessidade de você oferecer esse tipo de produto para as suas aves que já passaram pela muda de penas, estão agora no período de descanso de manutenção, estão tranquilas, ok? Se as aves estão naquela característica que eu te passei, as fêmeas estão bem saudáveis, os machos estão voltando a cantar, não tem necessidade de você estar oferecendo vitamina, porque na própria farinhada já tem a vitamina. Agora, se você quiser oferecer, já que você vai oferecer para algumas aves, se quiser oferecer para todas as outras, não tem problema, ok? Você pode oferecer para elas. Não vai fazer mal para elas se você tomar o cuidado de não deixar que isso vire um excesso. Porque todo excesso é prejudicial, ok? Para as aves. Então é o seguinte, aqui eu vou dar uma lida aqui, ó. Para que serve isso aqui, ó? Auxilia na recuperação física, ganho de peso e melhora da performance atlética. Se você for usar o Glicopan, você vai encontrar aí nas lojas o Glicopan PET, porque o que o Glicopan PET ele vai fazer? Ele vai ajudar a dar mais fome, as aves vão ter mais vontade de se alimentar. Então ele vai auxiliar nisso aí. Se você for utilizar o Glicopan Gold, por exemplo, aí ele dá mais energia, além de dar mais fome, né, de fazer a ave procurar mais os alimentos. Lembra quando a gente era criança, que a gente era obrigado a tomar ali um biotônico Fontoura para dar mais fome, para a gente comer um pouquinho mais? Pois é, esse medicamento aqui, essa vitamina vai ajudar nisso aí. É um complexo de aminoácidos. O que o Glicopan é? É aqui, ó, suplemento aminoácido para alimentação animal. Então, são aminoácidos, ok? Eu me lembro, na época que eu era moleque, que eu gostava de ir para a academia, um dos produtos que mais me fazia bem, que mais me dava resultados bons, eram os aminoácidos. Porque quando eu tomava aminoácido, eu lembro que eu pegava mais peso, eu conseguia pegar mais peso, eu não cansava muito, né? Eu não cansava tanto, eu saía da academia, chegava em casa, eu não ficava com o corpo muito desgastado, fadigado. Então, assim, os aminoácidos eles servem para isso. Então, você oferecendo esse tipo de medicação aqui para suas aves, vai ajudar nisso aí. Como eu estava falando, o Glicopan PET, ele vai dar mais fome, né? Vai fazer com que as suas aves se alimentem mais. O Glicopan Gold vai dar mais energia, e esse aqui que eu compro aqui, que tem o cavalinho aqui, é o Energy, ele vai dar mais energia, ok? Então as aves vão buscar mais alimento sim, mas ele dá mais energia, porque essas aves que você tem aí no seu criatório, que estão passando por algum problema, que ainda não passaram pela muda de penas, elas precisam de um pouco mais de energia para suportar esse período desgastante delas, ok? Então isso vai fazer com que elas se alimentem mais, se alimentem melhor, e isso vai dar forças para que elas possam passar por esse período de muda de penas, entrar no período de manutenção, repouso e vir a reproduzir depois, ok? Vou deixar mais uma vez bem claro, não sou veterinário, ok? Você não é obrigado a usar esse produto aqui. Por que eu estou falando desse produto? Existem vários outros. Porque é o produto que eu vou utilizar aqui. Então é o produto que eu sei falar desse produto, que eu conheço esse produto. O que traz benefícios para as minhas aves é esse. Mas existem outros no mercado que fazem tão bem quanto esse para as suas aves. Então volto a dizer, não sou veterinário. Se os seus pássaros estão passando por algum problema, você tem que procurar um veterinário, ok? Não fique tendo eu como referência veterinária para os seus pássaros, porque eu não sou veterinário, ok? Eu sou um criador de aves
que tenho um zelo gigante pelas minhas aves, que gosto de ter as minhas aves o mais saudável possível, tenho muito cuidado com as minhas aves, e se o que eu faço aqui for bom para você, fizer sentido para você, pode fazer isso aí no seu criatório também, que provavelmente vai dar certo, ok? Mas não me tenha como referência de um veterinário, porque não sou. Se você está passando por algum problema de doença, precisando suplementar alguma coisa para suas aves, o melhor a se fazer é procurar um veterinário. O veterinário é a pessoa responsável, a pessoa mais capacitada para poder te orientar da melhor maneira possível, ok? Para resolver o problema que você está tendo aí. Preciso falar isso porque algumas pessoas confundem, né? Por exemplo, eu falo isso aqui, amanhã todo mundo está indo no mercado para comprar glicopan. Não, existem outros produtos tão bons quanto esse que podem surtir um efeito bacana aí para suas aves também, ok? Seguinte, como que você vai utilizar esse produto? Aqui eu utilizo na proporção de 5 ml para cada quilo de farinhada. Eu ofereço na farinhada umedecida. Eu não gosto de colocar medicação na água dos canários. Eu gosto que a água fique pura. Porém, como eu utilizo aqui a farinhada umedecida, ela leva um pouco de água, então o que eu faço? Eu retiro ali 5 ml do produto e jogo para cada quilo de farinhada. Então eu jogo na água ali, misturo, venho com a farinhada por cima, então para cada quilo de farinhada que eu preparo, eu utilizo 5 ml desse produto, é um produto líquido, ok? Então eu utilizo aqui desta maneira, quando eu vou servir para todos os pássaros. Quando eu vou servir, no seu caso aí, quando você for utilizar aí para uma quantidade menor de pássaros, tem essa proporção. Se eu utilizo aqui 5 ml para cada quilo de farinhada, então você olha aí qual a quantidade de farinhada que você utiliza aí, faça a conta aí para você saber certinho o que você vai oferecer para suas aves aí, ok? Como eu disse, eu gosto de oferecer na farinhada umedecida, então vai aqui, ó, vai na farinhada umedecida que eles comem todos os dias. Carlos Alexandre, precisa oferecer isso eternamente para as minhas aves? Não, você pode oferecer por um período de 10 a 15 dias, ok? Ofereça por um período de 10 a 15 dias, depois o que você faz? Dá um descanso para suas aves, por quê? Eu me lembro quando eu fazia academia, que quando eu comprava aminoácido, o instrutor me falava assim, ó, você está tomando aminoácido, você tem que tomar muita água, ok? Por quê? Porque como você está forçando um pouco mais o organismo da ave a trabalhar, então ele vai precisar, ele vai trabalhar mais, ele vai se desgastar mais. Então você precisa dar um período de descanso ali para o organismo voltar ao normal ali, ok? Trabalhar de maneira normal, ok? Então dá um período de descanso ali, você deu ali de 10 a 15 dias, dá um descanso de 10 dias e observe, as aves melhoraram, ok, não preciso oferecer mais. Olha, Carlos Alexandre, eu percebo que esses pássaros meus aqui, eles ainda precisam de uma dose a mais. Então, ofereça por mais 10 ou 15 dias e depois volte a dar um descanso para eles, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se ele fez você crescer enquanto criador e criadora de sucesso, dá o seu like aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se para você se inscrever no canal. E olha, eu não me esqueci da promoção dos 10 mil inscritos, ok? Estou esperando a promoção da farinhada e ainda dá tempo de você participar ainda, tá joia? Para promoção da farinhada, 2 pacotes da farinhada HB23 da Minas Nutri. Eu estou esperando essa promoção acabar para eu poder fazer uma promoção aqui como agradecimento meu aos 10 mil inscritos, ok? E daqui a pouco a gente já está chegando em 20 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!